Olá! Olha só quem voltou! A pirataria. Voltou mais ou menos, porque ela nunca foi embora de verdade, né? Mas a verdade é que a pirataria tinha diminuído bastante nos últimos anos. Antes, essa curva era para baixo e agora ela voltou a subir. E assim, já para deixar claro, esse vídeo não é um incentivo para a pirataria. É uma pequena análise para a gente entender melhor o que está acontecendo. No geral, a pirataria de filmes e séries foi praticamente extinta por causa dos serviços de streaming, mais especificamente por causa do Netflix, e também por causa da preguiça. Tem muita gente que diz que é a preguiça que é a real força que movimenta o mundo e que tudo, de um jeito ou de outro, é inventado porque queremos ter menos trabalho. É a famosa lei do menor esforço. E no caso da pirataria foi exatamente o que aconteceu. Todo aquele processo de baixar filme, procurar legenda, ver se funcionou direito, era muito trabalhoso. E às vezes, muitas vezes, nem funcionava. Arquivos corrompiam, o áudio ficava desincronizado, uma porcaria. Mas aí veio o Netflix e oferecia uma boa seleção de filmes, sem nenhum trabalho e por um valor baixo. E foi uma solução muito boa. Acabava com a pirataria e ainda ganhava dinheiro com isso. Bastante dinheiro. E aí que começaram os problemas. Todo esse crescimento do Netflix deixou os estúdios pensativos. E se a gente tivesse o nosso Netflix? A gente ia ganhar esse dinheiro. E um ponto importante, os estúdios sempre ganharam dinheiro. Só que eles queriam ganhar mais dinheiro, achando que o Netflix estava ganhando demais às custas deles. A gente tem que lembrar também que o Netflix, por ser pioneiro do streaming de filmes, desenvolveu muito da tecnologia e correu um grande risco a criar esse produto. Aí depois que o mercado já está consolidado, que a tecnologia já está pronta, é bem mais fácil querer tirar uma casquinha. E olha só, nessa reportagem do The Guardian, Gaben Newell, cofundador da Valve, dona da maior plataforma de jogos, a Steam, diz o seguinte: a pirataria não é uma questão de preços, é uma questão de serviço. Os estúdios esculpem feudos, constroem muros e cobram pedágios para aqueles que desejam visitá-los. O resultado é a escassez artificial em um mundo digital que prometia abundância. E aí, à medida que novos serviços foram aparecendo, como a Disney Plus, o Paramount Plus, foi removendo o conteúdo do Netflix para atrair as pessoas com conteúdo exclusivo. O resultado é que agora, com um punhado de serviços de streaming, ficou bem mais complicado escolher o que assistir. E a loucura ficou tão grande que tem casos de séries que começaram em um serviço e terminaram em outro. Para você assistir todas as temporadas da série, você precisa assinar no mínimo 2 serviços, ou recorrer ao velho e bom piratinha. Outro problema é o preço dos streamings. Pesquisando sobre o assunto, eu achei essa matéria do hardware.com.br que detalha os preços dos streaming. Somando tudo, se você quiser assinar todos os canais, você tem que desembolsar cerca de R$340 por mês. Para muita gente, esse é um valor alto demais para gastar com filmes e séries. Eu também achei essa matéria sobre o aumento do valor das assinaturas. Por exemplo, o Netflix, quando foi lançado em 2011, custava cerca de $8, e agora passou para R$15,49. Praticamente dobrou de valor, sendo que a inflação no mesmo período foi de aproximadamente 45%. Deveria custar por volta dos $12, e não 15, e uns quebrados. E isso que eu nem estou falando sobre os diversos planos. O plano Pro, plano Ultra, plano 4K, 3 telas, uma bagunça que acaba confundindo e dificultando ainda mais a contratação. Mas além do valor, tem também o problema da fragmentação. Uns filmes estão em um serviço, uma série estão em outro, e aí você precisa ficar pulando de aplicativo em aplicativo para poder achar o que assistir. Isso com sorte, porque os catálogos estão cada vez mais pobres. Por exemplo, esses dias eu queria assistir o Entrevista com o Vampiro, lá de 1994, e não tem em serviço nenhum. Só tem disponível para comprar ou alugar pelo Prime. E conversando com as pessoas, é cada vez mais comum não achar um filme específico ou uma série. E nem estamos falando de filmes de estúdios independentes ou filmes muito antigos. São filmes que fizeram grande sucesso, mas que sumiram. Aparentemente ficou tão complicado achar um filme e pagar por tantos serviços de streaming que é mais fácil piratear. Um ponto que reforça essa ideia é que na música, a pirataria se mantém em queda. Quando você compara os dois tipos de serviço, percebe que na música, os streamings têm uma biblioteca muito grande com pouco material exclusivo. Ou seja, o que você quiser, tem lá. Seja uma banda nova ou algo mais antigo, normalmente tem. Claro que tem muitos problemas também, principalmente com o Spotify. E principalmente em relação ao pagamento dos artistas na plataforma. Mas do ponto de vista do consumidor,
Eles estão bem satisfeitos e não precisam recorrer à pirataria. O serviço atende bem. Há um tempo atrás, teve alguns boatos que a Universal Music queria fazer o próprio serviço para concorrer com o Spotify, deixando os artistas deles exclusivos da sua plataforma. Mas aí, quando foram ver todos os custos de desenvolvimento, toda a manutenção, meio que engavetaram a ideia. E aí, esse ano, renovaram o contrato e seguiram a lógica do ganha-ganha. E sim, manter um serviço de streaming é bem caro e tecnicamente complicado. E muitas vezes, essa é a justificativa que os estúdios dão para aumentar o valor das suas assinaturas, falando que os valores estavam subprecificados ou prometendo melhoria no serviço. A pirataria envolve, além de questões técnicas, um certo dilema ético também. E de fato, é ilegal. Por exemplo, aqui na Alemanha, a multa para quem faz download ilegal é de aproximadamente 600 euros. E sim, eles fiscalizam bem de perto as redes para garantir que essa multa seja cobrada. Muita gente argumenta que os estúdios são extremamente gananciosos, dificultam o acesso e cobram um valor muito alto, muito além do justo. E mais uma vez, essa análise é para a gente entender melhor o que está acontecendo. Não é um julgamento de valor e nem se você deve ou não piratear. Na minha opinião, há bem pouco tempo atrás, tinha um ambiente muito favorável para todo mundo. É aquele esquema do ganha-ganha. Os estúdios ganhavam, os consumidores ganhavam, a pirataria tinha sido praticamente extinta e estava todo mundo feliz. Somente ganhar um pouco não serve. Tem que ganhar muito, mesmo que isso acabe com um negócio a longo prazo. Mas, o que você acha de tudo isso? Percebeu que está um pouco mais complicado assistir um filme ou a sua série favorita? Me conta aqui nos comentários o que você acha. E aproveita para deixar o like e se inscrever no canal. Também todas as fontes que eu usei estão na descrição do vídeo. E até a próxima!